Bom dia, jovens! Vamos lá então para a revisão da recuperação de vocês. Eu vou gravar ela em duas partes, né? Vou fazer primeiro a avaliação 1 para a gente revisar e depois, no próximo vídeo, eu faço a avaliação 2, tá certo? A lógica é a mesma que a gente fez para a revisão da prova 3, né? Vou ler as questões, vou responder elas para vocês. Nessa versão aqui agora não é live, né? Eu estou gravando sozinho. E a ideia é eu comentar um pouco mais cada alternativa, né? Não simplesmente assinalar as que vocês respondessem no caso, né? Eu vou ler e tentar ali questionar algumas alternativas dentro das que tem apresentadas, por que tá certo, por que tá errado, tá bom? Então, bora lá. Responder primeiro a prova 1, então, completar aqui meu nome, né? Turma tal, e vamos lá para a primeira questão. Vou ler aqui na tela da frente porque está maior, tá? Estou lendo no celular e a tela aqui. Então, vamos lá. O tempo geológico considera qual escala de tempo? Pessoal, lembrando que na apostila a gente apresentou ali duas escalas, né? Tempo geológico, que é o que está perguntando aqui, e o tempo histórico, tá bom? Tempo histórico ele é mais curto, ele conta a história da sociedade, da humanidade, do ser humano, né? Então ele vai contar a história de algumas gerações de seres humanos, ou da sua geração, ou da geração anterior. A escala é bem menor, né? Pode ser um ano, pode ser uma década, pode ser 15 anos, pode ser 50 anos, 100 anos, tá bom? Então, essa escala mais curta, escala de tempo histórica. A escala mais longa, né? Milhões, bilhões de anos, né? Até milhares de anos, 15 mil anos, por exemplo, já passa muito do tempo do ser humano. Então, quando é milhares, milhões, bilhões de anos, a gente está falando de tempo geológico. A única que se enquadra aqui, ó, né? Olha lá, milhões de anos, séculos, poucos anos. Eu vou corrigir isso aqui, teria que ser poucos anos. Vou ver se dá para fazer isso. Ah, não dá. Fazer até vocês, na hora de corrigir a prova aqui, eu faço. Então, poucos anos e décadas. No outro vídeo também tinha ficado errado isso aqui, eu acabei não corrigindo, mas tudo bem, bora lá. Então, a alternativa certa dentro dessas aqui, ó, décadas são 10 anos. Poucos anos, né, 5, 10 anos, menos que isso. Séculos também pode ser o tempo histórico, né? Você tem civilizações que duraram alguns séculos ou menos de um século. Então, ainda se encaixa no tempo histórico. Agora, milhões de anos é a única aqui, ó, que tem, né, definição de escala de tempo geológico. Então, é essa alternativa aqui, milhões de anos. Para a próxima ali, ó, um exemplo de paisagem antrópica. Para quem não lembra, o termo antrópico quer dizer feito pelo homem, construído pelo homem, né, de origem humana, feito pelas mãos do homem, tá bom? Então, a gente tem lá algumas variações dos tipos de paisagem, né? Paisagem urbana e paisagem rural, paisagem artificial, cultural, paisagem humanizada, paisagem natural, paisagem híbrida, né? Que é uma mistura de natural com artificial. Mas a paisagem antrópica é aquela feita pela mão do homem. Das opções que a gente tem aqui, ó, né? Uma cachoeira com fortes quedas d'água. Isso aí foi feito pelo homem? Acho que não, né? Tá lá na natureza, bem bonito. Um centro comercial no meio de uma cidade. Feito pela mão do homem. Uma praia paradisíaca inabitada. Não é feito pela mão do homem. Né? Tá lá, uma praia. Inabitada ainda, o homem nem apareceu. Uma floresta bem preservada com muitos animais. Também não foi feito pelo homem. Então, a única aqui, com certeza, é essa aqui, ó. Um centro comercial no meio de uma cidade. Foi essa a paisagem aí que foi construída pelo homem, com certeza, né? Um centro comercial no meio de uma cidade. A cidade foi construída pelo homem, centro comercial, a mesma coisa, tá bom? Próxima questão. Bem facinho essas duas primeiras, né? Pelo amor de Deus. Vamos lá. Qual das localidades abaixo não pode ser considerada um dos berços das primeiras civilizações do mundo? Gente, as primeiras civilizações, vocês têm que lembrar uma coisa, isso é uma dica. Elas surgiram ou na África ou na Ásia. África e Ásia, tá bom? Naquela região ali, norte da África, Oriente Médio, né? Que é onde elas estão juntas ali.
Então, vamos lá para os que tem ali, ó, né? Rio Tigre, junto com o Tigre tem o Rio Eufrates, ali no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, que é o atual Iraque, né? Fica ali no Oriente Médio. Essa aqui não é, né? Ele está falando aqui não é, está perguntando aqui não é berço das sociedades. Isso aqui é o principal berço, né? A principal área histórica de origem das primeiras civilizações, né? Então, essa aqui sim é berço de sociedades, berço de civilizações. Rio Ganges. Isso aqui, pessoal, fica na Índia, na planície Indo-Gangética, junto com o rio Indo. Também é berço de civilizações, né? Civilizações muito antigas, tanto é que essa região, essa área aí do Rio Ganges, é uma das mais populosas do planeta, porque tem muita gente desde sempre, né? Foi crescendo, foi aumentando, a densidade foi ficando cada vez maior, portanto, é um berço de uma sociedade, da sociedade asiática, né, da sociedade indiana, ali ao redor do rio Ganges. Rio Amazonas. Rio Amazonas fica no Brasil. O Brasil não foi berço das sociedades primitivas, né? Então, essa aqui, ó. E o Rio Nilo, lá no Egito, foi berço de sociedades também muito antigas, né? Então, de todas as quatro aqui, a única que não se encaixa naquilo que eu falei, né, na dicasinha, ou África ou Ásia, é o Rio Amazonas, que fica aqui no Brasil, na América, né? Então, com certeza, essa alternativa aqui, ó. Próxima questão. Das opções abaixo, qual não é um tipo de região? Galera, lembrando que a definição do conceito de região tem a ver com algo que é criado pelo homem, né, pelo raciocínio humano, por uma definição teórica humana, para classificar partes do território. Partes do território. Território já é algo que é definido por fronteira, por divisa, né? Tem lei, tem alguém que manda, tem os governadores, tem uma identidade de grupo. Olha, eu pertenço junto com essa galera dentro desse território aqui. Então, quando você tem vários territórios próximos um do outro, geralmente, e esses territórios são parecidos em algumas questões, em algumas características, você pode agrupar esses territórios em uma região, né? A exemplo das regiões brasileiras. Se a gente pegar, o Brasil é gigantesco, e aí o IBGE, para poder administrar, para poder criar dados mais genéricos, o que ele fez? Dividiu o Brasil em 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? O que ele pegou, então? Alguns estados que têm características físicas e históricas semelhantes e dividiu os estados brasileiros em 5 grupos, né? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, tá bom? Então, nesta lista aqui, ó, qual não é um tipo de região? Então, vamos lá. Primeiro, continente americano. Continente americano é uma parte da regionalização do mundo, né? Se você pega todo mundo, lá, o globo terrestre inteirão, ele sozinho, se você pegar um mapa mundi, ele não tem nenhuma regionalização pronta, né? Vai estar lá, todos os países. Como é que você regionaliza o mundo? Você vai primeiro dividir ele em continentes, né? África, Ásia, América, Europa, Oceania lá embaixo e a Antártida, que é o continente gelado lá no Polo Sul. Essa primeira divisão já é uma forma de regionalizar os territórios continentais. Então, o continente americano, assim como o continente africano, o continente europeu, o continente asiático, é uma primeira regionalização do planeta, né? Dos países, né? Dos continentes. Né? Você agrupa os países em continentes e cria ali uma primeira regionalização do mundo, tá bom? Então, essa aqui, sim, é uma região. Não é ela a alternativa. Segundo aqui, ó, o Brasil. O Brasil é um país. País é um território. Só que o Brasil sozinho, dentro do continente ali, ele não é uma região, ele é um território, né? Então, provavelmente seja essa questão aqui, é certo. Vamos ver as outras opções. Sudeste do Brasil. Sudeste do Brasil, como eu já falei ali no começo da explicação da questão, é uma região do Brasil, né? O nome já diz, região sudeste. Então, com certeza, essa aqui não é, né? Você tem uma divisão dentro do país de uma região, que é a sudeste. Tem lá
Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais, que são os estados que compõem o Sudeste. Essa aqui é uma região. E América do Sul. América do Sul é uma divisão do continente americano, que ela faz parte ali em 3 partes: América do Norte, América Central e América do Sul. Portanto, é uma regionalização do continente americano. É uma divisão do continente americano, tá certo? Também é uma regionalização. A única que não cabe aqui nessa explicação é o Brasil. O Brasil é um país, é um território. Dentro dele, a gente pode propor regionalizações, mas ele sozinho não é uma região, ele é um território, território nacional do Brasil, né? Então, essa alternativa aqui é a única que não é uma região. Bora para a próxima questão. Quais minerais foram os primeiros a serem utilizados para a fabricação de armas e ferramentas por volta de 6.000 anos atrás, né? Quando o ser humano começou a dominar... Vou tomar um golinho de café. Vou olhar a voz aqui. Quando o ser humano começou a dominar a manipulação do fogo, né? Ele começou a domesticar o fogo, ele, mais um pouquinho para frente, descobriu a possibilidade de misturar, de fundir materiais minerais, né? Se você... alguns detritos na terra ficavam ali próximo do fogo e derretiam, e aí isso despertou a curiosidade dos homens primitivos, e eles conseguiram entender que a mistura de 2 metais criava um metal forte, né? Que permitia criar ferramentas e criar armas, para caça principalmente, mais resistentes do que uma pedra comum, né? Então, eles criaram a primeira liga metálica. Essa liga metálica era composta de 2 minerais. Então, vamos ver qual é a possibilidade aqui, ó. Qual é mineral e qual é já a mistura, né? Lembrando, galera, que isso aqui não é uma pegadinha, vamos dizer assim, mas é para a gente ter um contexto, é um pouco de um dado específico para você saber na história. Qual é a primeira liga metálica que o ser humano usou para fazer umas armas, né? Para fazer umas ferramentas? Eu já vou logo dar a resposta aqui, ó. O cobre é um mineral sozinho, não é uma liga, né? Então, pode ser ele. O bronze é uma liga metálica, então não tem aqui nessa resposta, pela lógica que ela está perguntando, como ser um mineral e uma liga metálica junto, né? Tem que ser mineral. Então, o bronze já não é. Ferro e estanho. O ferro foi utilizado depois, né? Ele não foi a primeira idade do metal, não foi a primeira fase, o primeiro metal a ser utilizado de forma a criar uma ferramenta ou a criar instrumentos para trabalho, né? Ou armas. Não foi ele, né? Então o ferro não entra aqui porque ele é o segundo metal, né? Ou terceiro no caso, a ser utilizado, tá certo? Cobre e ferro. Ó, o ferro de novo aqui, ó. Então, também não é. Ele vem depois, né? Depois desse primeiro período aqui, há 6.000 anos atrás, o ferro entra como o segundo período, né? A idade do ferro. A primeira idade de metais que a gente fala, né? Que vem depois do Neolítico, é a idade do bronze. O bronze que apareceu aqui, ó, né? Ele é resultado da mistura de 2 metais, né? Que é o cobre e o estanho. Sempre quando você lembrar ali, ó, tá nas Olimpíadas, a medalha de bronze. A medalha de bronze, ela é feita da mistura de cobre e de estanho. Ela é uma liga metálica, que foi a primeira liga metálica utilizada para fabricação de armas e ferramentas. Tá aqui, ó. Então, qual mineral ou quais minerais foram os primeiros a serem utilizados na fabricação de armas e ferramentas? O cobre e o estanho, que juntos formavam ali o bronze, galera. Então, cobre e estanho é a resposta certa. Vamos para a próxima. Dos termos abaixo, qual não tem relação com o conceito de território? Território, eu já falei para vocês ali um pouquinho, né? Tem a ver com a definição de uma fronteira, de uma divisa, e dentro dela uma identidade de grupo, né? Onde você tem um líder, você tem as leis, você tem características culturais que são comuns a esse grupo, né? Geralmente uma língua falada por esse grupo, tá certo? Então, o território tem a ver com pertencimento de grupo, tem a ver com definição de fronteira, tem a ver com um líder governando, tem a ver com uma cultura geral desse grupo,
né? Uma língua. Então ele tem características de grupo, da identidade e pertencimento de grupo dentro de uma área definida. Agora, vamos lá. Qual dessas definições aqui não tem a ver com território? Vamos lá. Ó. Vivências individuais. Está falando de indivíduo, não de coletivo. Né? Pode ser essa aqui, vamos ver as outras. Leis e políticas tem a ver com território. Todo país, todo estado, a cidade, o município, tem leis e tem políticas territoriais. Isso tem a ver com território. Pertencimento a um grupo tem a ver com território, né? A identidade de grupo daquele território. Você pertence àquele território, portanto, você se identifica com aquele grupo. E fronteiras e divisas também tem a ver com território. A única que não tem uma relação direta são vivências individuais. Por quê? Porque, na verdade, o correto para um território seria vivências coletivas. Né? Quando a gente fala em território, a gente está falando de coletividade, tá bom? Individualidade é lugar. Lugar é o território do indivíduo, tá bom? É o espaço geográfico do indivíduo. Quando é individual, não é território especificamente, é um lugar. Embora você consiga usar, como eu já falei aqui, ó, território individual. Mas o correto seria lugar. O lugar é do indivíduo, o território é do coletivo. Tá bom? Então, a única que não tem relação direta com o território é vivência individual. Agora aqui embaixo, ó, uma sobre lugar. Qual das opções abaixo melhor define, né? Aqui, ó, melhor define o conceito de lugar? Então vamos lá. Já falei um pouco, né, que o lugar tem a ver com o indivíduo, com a vivência do indivíduo, com a experiência do indivíduo, com a sua história individual, com as suas identidades individuais, né? As suas características individuais, o seu pertencimento individual, são os seus lugares, os seus, entre aspas, territórios pessoais, são os lugares. Então, dentro dessas possibilidades aqui, ó, qual é a definição melhor de lugar? Vamos lá. Espaço geográfico definido como uma fronteira onde coletivamente se constrói uma identidade. Isso aqui é definição de território, né? Falando de coletivamente, identidade, fronteira, território. A gente acabou de ver. Espaço geográfico classificado de acordo com critérios para identificar características comuns. Isso aqui é a definição de região, né? Classificação de acordo com critérios para identificar características em comum. É quando você pega vários territórios e classifica suas características em comum para criar uma região. Então, não é lugar. Espaço geográfico que reúne formas e objetos e é percebido pelos sentidos. Isso aqui é paisagem. Formas, né, montanha, planície, planalto, rio, vales, morros, serras. Isso é formas. Objetos, se tem um pasto, se você tem um prédio, se você tem uma ponte, se você tem um rio, se você tem uma árvore, se tem uma floresta, se tem vacas, se tem cachorros, se você tem periquitos, se você tem marmota, sei lá, objetos. Paisagem, percepção, né? O cheiro, a luz, a cor, a textura, se está dia, se está noite, se é iluminado, se não é. Isso é percepção. Percepção de formas e objetos, pelo seu ouvido, pelos seus olhos, pelo seu nariz. A percepção daquilo que está na sua frente, paisagem, tá bom? Então, aqui fala sobre paisagem. E o último, que provavelmente é a questão certa, espaço geográfico onde o indivíduo constrói vivências e identidade. Tá aqui, ó. Isso fala de lugar. O único que se enquadra em lugar é esse aqui. Próximo, vamos lá. A Era Neolítica foi marcada por uma mudança no comportamento humano. Qual foi? Neolítico, que é o segundo período de classificação da pré-história, que foi quando o homem desenvolve algumas habilidades, né, que permite ele se fixar no território. Antes ele caçava, coletava e era nômade. Isso aí lá no Paleolítico, né, fazia ferramentas com pedra lascada, batia uma na outra e tirava pedaços, lascas dessa pedra para poder jogar no animal, bater, cortar as coisas. O Neolítico, ou a Idade da Pedra Polida, ele já tinha uma outra técnica, né? Ele raspava uma pedra na outra, polia essa pedra, né, para poder
criar ferramentas mais eficientes. E com isso, ele desenvolveu também outras habilidades. Né? Vamos ver aqui, ó, qual é a melhor definição para o Neolítico. Aprenderam a fabricar armas com ferro e cobre? Não, isso aqui é a idade dos metais que vem depois do Neolítico. Né? Eles já vão ter dominado fogo e tudo mais. Aprenderam a escrever e realizar cálculos matemáticos? Não. A gente está falando de pré-história. Na pré-história não existe escrita. Por isso é pré-história. Antes da história ser escrita. Pré-história. Antes da história. Tá bom? Então não existia escrita. Tá errado isso aqui também. Aprenderam a caçar, pescar e coletar alimento. Isso aqui é anterior ao Neolítico. Isso aqui eles já faziam desde o Paleolítico. Né? Caçar, pescar e coletar alimentos. Eles eram nômades, onde tinha fonte de alimento, eles paravam ali, viviam um pouquinho, depois iam para o próximo lugar. Tá certo? E por último, aprenderam a agricultura, a domesticar animais e a dominar o fogo. Esses 3 elementos aqui, ó, agricultura, criação ou domesticação de animal e domínio do fogo, foi o que permitiu aos seres humanos primitivos, na era neolítica, se fixar no território, se transformar em sedentário. Então, a única que se enquadra aqui no Neolítico é esta alternativa aqui, ó. Domínio da agricultura, da criação animal e do fogo, tá bom? Então, o Neolítico é este período aí com essas características. Próxima, agora as 2 últimas, olha, já acabamos a primeira prova, ó. Uma rede geográfica imaterial, ou seja, que não é física, que é virtual, que não é palpável, né? Pode ser, então tem que ver uma que não é física, que é imaterial, que é virtual, tá bom? Composta por fiação elétrica. Fiação elétrica é físico, né? Você vê o fio, tá passando energia. A energia em si não é física, né? Embora ela tenha, você consiga ver a energia em alguns momentos, em alguns casos, ela é imaterial, mas o fio elétrico é material. A fiação elétrica é uma rede física. Então, vamos lá. Segunda. Wi-Fi que conecta o seu computador à internet. Esse sim é um imaterial. Você não vê o Wi-Fi. Tem um aparelhinho lá, tem um fio que vem o sinal de internet, mas o Wi-Fi, o sinal Wi-Fi é imaterial. Ele é virtual. Ele não é visível, né? Portanto, essa aqui é a questão certa. Vamos ver as outras, só para a gente comparar. Composta por encanamentos e dutos de água e esgoto, né? A tubulação de água e esgoto do município é física. Tá lá, passa água, passa esgoto, né? É física. Então é uma rede física, não é imaterial, ela é material. E a última aqui, ó, composta por rodovias e ferrovias. Bem, estrada de ferro e estrada de asfalto são físicas. Passa o carro, passa o trem, passa o caminhão, né? Então são materiais. A única que não é física é a rede Wi-Fi, é o sinal de Wi-Fi. A última aqui, ó. Qual das alternativas melhor define o conceito de espaço geográfico? O primeiro e o principal conceito da geografia, galera. Todo mundo lembra, pelo menos deveria lembrar que a geografia, ela é a ciência que estuda a relação entre o homem e o meio ambiente, né? O resultado dessa relação, dessa transformação, dessa interação. Então, o espaço geográfico, ele é consequência dessa relação. Ele é o objeto de estudo principal da geografia. É dele que vai derivar todos os outros. Vai derivar o território, o lugar, a paisagem, a rede, né? A região. Todos aqueles conceitos que a gente já viu ali atrás são derivados, são originados depois do espaço geográfico. Eles só existem porque o espaço geográfico existe. Tá bom? Então, qual dessas opções aqui melhor define o espaço geográfico? Resultado da relação do homem com o meio ambiente. Já está aqui, ó, né? Quando você tem o ser humano, a sociedade, né, interagindo com o meio ambiente, essa relação cria o espaço geográfico. Vamos ver as outras aqui, ó. Resultado exclusivamente das relações sociais. Não, né? Você não tem relação com o meio ambiente, se é só o homem, não é espaço geográfico. É o espaço social, vamos dizer assim. Não é o geográfico. É resultado de políticas e leis elaboradas de um país.
também não tem nada a ver, né? Tá falando aqui de geopolítica, de política, de legislação, da parte de leis, né? Não tem nada a ver com espaço geográfico, tá bom? Tem uma relação, mas não é o espaço geográfico todo, na verdade, né? Todas as duas aqui, ó, essa das relações sociais e das relações políticas e legislativas, estão dentro do espaço geográfico, mas não são o espaço geográfico em si, tá? E a última, resultado das relações naturais ao longo do tempo geológico. Está falando de natureza, simplesmente, e não da sua relação com o homem. Então, também é só uma parte do espaço geográfico e não ele todo. A única que cabe aqui é a primeira, relação do homem com o meio ambiente. Acabamos a primeira prova, vamos ver aqui. A gente foi bem, submeter, ver pontuação. Tiramos 10, será? Vamos ver. Ih, rapaz, 10 de 10. Fechou. Então, essa aí é a revisão da primeira prova para vocês, tá bom? Vou gravar logo mais a segunda prova e já posto aí para vocês no grupo, no Clipe Escola, no YouTube, em todas as plataformas disponíveis para que vocês vejam. E a gente se fala daqui a pouco, então, na avaliação 2. Belezinha? Falou, tchau, tchau.